Olá pessoal do Letra Espírita, eu sou Valmer Ferrari, estou falando aqui de Guarapari, no Espírito Santo, e é um prazer muito grande estar com vocês. Vamos contar uma historinha hoje. Conta Esopo, no século VI a.C., que certa vez um homem muito importante tomou uma decisão também muito importante. Ele era muito rico, decidiu vender tudo que ele tinha, comprou vários quilos de ouro, depois mandou converter tudo numa grande barra e depois ele escolheu um local bem isolado dentro de uma floresta e todas as noites, enquanto as pessoas dormiam, ele retornava ao local, desenterrava o seu tesouro e ficava ali horas contemplando toda aquela riqueza, pensando em todas as possibilidades, tudo que ele podia fazer com toda aquela riqueza. Mas era só isso. Pensava, voltava a enterrar e no outro dia repetia aquilo. Até que um dia ele foi seguido por um ladrão e depois da sua adoração rotineira, assim que ele foi embora, o ladrão passou a mão no que era dele, sumiu no mundo e no outro dia, quando ele descobriu que ele tinha sido roubado, ele enlouqueceu. Passou a andar pelo mundo com as roupas em desalinho, os cabelos desgrenhados, dizendo coisas desconexas. Até que um dia, um vizinho dele, sabendo do que estava acontecendo, foi ter com ele e disse: olha, eu não sei por que você está tão transtornado com isso que te aconteceu. Se no lugar de todo esse ouro tivesse uma pedra, daria no mesmo. Esse ouro não tinha serventia nenhuma para você. E hoje nós queremos falar sobre isso, sobre um tesouro que nós também temos enterrado. Não um tesouro composto de ouro, pedras preciosas, dinheiro, nada disso, porque isso hoje em dia nós já temos aí. Nós já podemos contar com os cofres dos bancos para nos auxiliar. Mas, amigos, nós temos escondido, nós temos enterrado, nós temos deixado de utilizar um tesouro muito mais importante, muito mais precioso, que é a nossa vida. Quantas vezes nós temos retornado para o mundo material, mundo corporal, e ficado exatamente como esse avarento da história de Esopo. Passamos anos a fio dentro da densa floresta do mundo, apenas contemplando a nossa riqueza. E olha que bota riqueza nisso, porque, como nos disse Jesus, nós temos vida e vida em abundância. Então, nós passamos todos os dias fazendo o que o rapaz do Esopo fez. Vamos lá, todos os dias, quando a gente acorda, a gente corre para a vida, olha para aquela riqueza toda que a gente tem nas mãos e pensa: misericórdia, que trem bom que é isso. Dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, dá para perdoar, dá para estudar, dá para trabalhar, dá para fazer tanta coisa ainda. Mas aí a gente recolhe aquele tesouro e deixa ele ali escondidinho. Nós temos comido, bebido, dormido, feito sexo. Quando sobra um dinheirinho, a gente viaja um pouco. Mas, em suma, amigos, nós temos gastado os nossos dias numa espécie de entorpecimento que tem nos acrescentado muito pouco. Há quantas vidas nós temos feito isso? O espírito André Luiz, ele diz que existem espíritos, eu não vou lembrar agora o livro que ele falou isso, salvo engano, Libertação. Ele diz que tem espíritos que passam pela vida, que são como árvores. Ele faz esse tipo de comparação. Entram e saem da vida sem que se habilite a mais nada, sem que acrescente mais nada. Há quantas vidas, amigos, nós temos feito pouco, ou muitas vezes até ignorado esse imenso potencial que o Pai Celestial colocou nas nossas mãos. E aí os amigos podem tá pensando assim: peraí, dá um desconto pra gente, né? Porque hoje em dia viver de forma mais incisiva é até perigoso nos dias atuais, né? Pense, esse negócio de sim, sim, não, não, isso é bacana, mas lá na boca de Jesus. Mas a gente está bem lembrado do que foi que aconteceu com ele. Isso de ser quente ou ser frio, nunca morno, isso é loucura, gente, né? É isso que a gente pensa. É porque ser morno, aliás, ser quente ou ser frio, nunca morno, significa tomar partido das situações. E a gente não quer tomar partido das situações, porque quando a gente toma partido das situações, a gente desagrada outro segmento, né? A gente agrada uns, desagrada outros.
Mas a gente não quer desagradar ninguém. A gente está em busca daquela tal política da boa vizinhança. Mesmo que para praticar esta política da boa vizinhança, eu tenha que ignorar a dor do meu irmão. Eu tenho que ignorar que ele está passando um perrengue, que se eu for auxiliar, eu falo, não quero auxiliar, porque senão a maldade do outro volta contra mim. Temos ignorado, amigos, o que Jesus nos ensinou acerca daquele que fosse morno. Aquele que fosse morno, Jesus disse. Aquele Maria vai com as outras, sabe? O vaquinha de presépio. Aquele que não tem um posicionamento, esse será vomitado. Eu sei que parece forte assim, mas eu acho que Jesus quis foi sacudir a gente mesmo. Jesus quis dizer, olha só, acorda pro mundo, menino, né? Vai viver, vai fazer alguma coisa. Nós temos nos esquecido, amigos, da lição da parábola dos talentos, quando Jesus nos ensina que aquele servo que não tornasse produtivo o seu talento ficaria sem ele, e seria lançado às trevas exteriores, onde haveria choro e ranger de dentes. Será lançado às trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. E Jesus estava falando da vida. Aquele servo que não tornar produtivo a sua vida ficará sem ela. Olha o que aconteceu com os exilados de Capela, hein? Então nós temos esquecido essa lição também da parábola dos talentos que Jesus nos ensinou. Aliás, nós temos esquecido as lições que Jesus nos ensinou, com uma facilidade muito grande. A verdade, amigos, é que nós não viemos na vida para ver simplesmente a vida acontecer assim que a gente tome partido, né? Nós viemos para fazer a coisa acontecer. Nós viemos para dar nossa cara a tapa, como muitas vezes as pessoas dizem. Mesmo que isso desagrade algumas pessoas. Mesmo que isso às vezes nos traga consequências indesejáveis. E querem saber de uma coisa? Pode ser doloroso saber disso. Mas às vezes a nossa cruz será pesada mesmo. Não tem para onde correr. A cruz de Jesus foi. Ele nem tinha pecados. O que a gente está esperando da vida, amigos? Como disse aí o Espírito Emmanuel para o Chico, uma carruagem de luz para atravessar os nossos dias? Então, às vezes, como a gente está falando, a nossa cruz será pesada mesmo. Mas existe uma lição nessa história da nossa cruz ser pesada. Quem se lembra da história de Jesus naquela Via Crucis deve se lembrar de Simão Cirineu, quando o mestre já não suportava mais o peso daquela cruz, quando ele já não era capaz de levar aquilo. Deus enviou para ele Simão, o Cirineu. O Cirineu chegou até Jesus e disse, Senhor, deixa eu levar um pouquinho a sua cruz. Jesus podia ter olhado para ele e falado assim, ô menino, eu sou fortão, eu sou governador desse planeta, você não está ligado, não? Desculpa aí a expressão. Mas não foi isso que Jesus disse. Jesus cedeu a cruz, deu a cruz para ele. Isso, e logo em seguida, lógico, a cruz foi devolvida, porque a cruz era de Jesus, não era de Simão Cirineu. Mas isso deve nos ensinar algo, amigos. Isso deve nos dizer algo. Isso deve nos dizer, por exemplo, que se nós andarmos de acordo com aquilo que Deus espera de nós, Ele também nos enviará Cirineus. Cirineus que nos ajudarão a carregar as nossas cruzes, quando elas estiverem muito pesadas. E se você observar bem, você vai ver que isso já tem acontecido. Amigos, quantas vezes nós estamos atravessando um turbilhão, um problemão danado, e vem ajuda de todos os lados, é um amigo, é um desconhecido sentado no banco de uma praça, é um livro que chega na sua mão, um CD de meditação, enfim, é ajuda que vem de todos os lados. E o que nós queremos então desejar neste momento é que neste ano de 2018 não lhe falte Cirineus, que você seja capaz de andar de acordo com aquilo que Deus espera de você, que eu seja capaz de andar de acordo com aquilo que Deus espera de mim, para que jamais nos faltem Cirineus, muitos Cirineus, é o que eu te desejo no ano de 2018. Que Jesus nos abençoe, queridos. Olá, pessoal do Letra Espírita. Eu sou Valmer Ferrari, estou falando aqui de Guarapari, no Espírito Santo, e é um prazer muito grande estar com vocês. Vamos contar uma historinha hoje. Conta Esopo, no século VI a.C., que certa vez um homem muito importante tomou uma decisão também muito importante, ele era muito rico.
decidiu vender tudo que ele tinha, comprou vários quilos de ouro, depois mandou converter tudo numa grande barra, e depois ele escolheu um local bem isolado dentro de uma floresta, e todas as noites, enquanto as pessoas dormiam, ele retornava ao local, desenterrava o seu tesouro e ficava ali horas contemplando toda aquela riqueza, pensando em todas as possibilidades, tudo que ele podia fazer com toda aquela riqueza. Mas era só isso. Pensava, voltava a enterrar e no outro dia repetia aquilo. Até que um dia ele foi seguido por um ladrão. E depois da sua adoração rotineira, assim que ele foi embora, o ladrão passou a mão no que era dele, sumiu no mundo. E no outro dia, quando ele descobriu que ele tinha sido roubado, ele enlouqueceu. Passou a andar pelo mundo com as roupas em desalinho, os cabelos desgrenhados, dizendo coisas desconexas. Até que um dia, um vizinho dele, sabendo do que estava acontecendo, foi ter com ele e disse: olha, eu não sei por que você está tão transtornado com isso que te aconteceu. Se no lugar de todo esse ouro tivesse uma pedra, daria no mesmo. Esse ouro não tinha serventia nenhuma para você. E hoje nós queremos falar sobre isso, sobre um tesouro que nós também temos enterrado. Não um tesouro composto de ouro, pedras preciosas, dinheiro, nada disso, porque isso hoje em dia nós já temos aí, nós já podemos contar com os cofres dos bancos para nos auxiliar. Mas, amigos, nós temos escondido, nós temos enterrado, nós temos deixado de utilizar um tesouro muito mais importante, muito mais precioso, que é a nossa vida. Quantas vezes nós temos retornado para o mundo material, mundo corporal, e ficado exatamente como esse avarento da história de Esopo. Passamos anos a fio dentro da densa floresta do mundo, apenas contemplando a nossa riqueza. E olha que bota riqueza nisso, porque, como nos disse Jesus, nós temos vida e vida em abundância. Então, nós passamos todos os dias fazendo o que o rapaz do Esopo fez. Vamos lá, todos os dias, quando a gente acorda, a gente corre para a vida, olha para aquela riqueza toda que a gente tem nas mãos e pensa: misericórdia, que trem bom que é isso. Dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, dá para perdoar, dá para estudar, dá para trabalhar, dá para fazer tanta coisa ainda. Mas aí a gente recolhe aquele tesouro e deixa ele ali escondidinho. Nós temos comido, bebido, dormido, feito sexo. Quando sobra um dinheirinho, a gente viaja um pouco. Mas, em suma, amigos, nós temos gastado os nossos dias numa espécie de entorpecimento que tem nos acrescentado muito pouco. Há quantas vidas nós temos feito isso? O espírito André Luiz, ele diz que existem espíritos, eu não vou lembrar agora o livro que ele falou isso, salvo engano, Libertação. Ele diz que tem espíritos que passam pela vida, que são como árvores. Ele faz esse tipo de comparação. Entram e saem da vida sem que se habilite a mais nada, sem que acrescente mais nada. Há quantas vidas, amigos, nós temos feito pouco, ou muitas vezes até ignorado esse imenso potencial que o Pai Celestial colocou nas nossas mãos. E aí os amigos podem tá pensando assim: peraí, dá um desconto pra gente, né? Porque hoje em dia viver de forma mais incisiva é até perigoso nos dias atuais, né? Pense, esse negócio de sim, sim, não, não, isso é bacana, mas lá na boca de Jesus. Mas a gente está bem lembrado do que foi que aconteceu com ele. Isso de ser quente ou ser frio, nunca morno, isso é loucura, gente, né? É isso que a gente pensa. É porque ser morno, aliás, ser quente ou ser frio, nunca morno, significa tomar partido das situações. E a gente não quer tomar partido das situações, porque quando a gente toma partido das situações, a gente desagrada outro segmento, né? A gente agrada uns, desagrada outros. Mas a gente não quer desagradar ninguém. A gente está em busca daquela tal política da boa vizinhança. Mesmo que para praticar esta política da boa vizinhança, eu tenha que ignorar a dor do meu irmão. Eu tenho que ignorar que ele está passando um perrengue, que se eu for auxiliar, eu falo: não quero auxiliar, porque senão a maldade do outro volta contra mim. Temos ignorado, amigos.
o que Jesus nos ensinou acerca daquele que fosse morno. Aquele que fosse morno, Jesus disse. Aquele Maria vai com as outras, sabe? O vaquinha de presépio, aquele que não tem um posicionamento, esse será vomitado. Eu sei que parece forte assim, mas eu acho que Jesus quis foi sacudir a gente mesmo. Jesus quis dizer, olha só, acorda pro mundo, menino, né? Vai viver, vai fazer alguma coisa. Nós temos nos esquecido, amigos, da lição da parábola dos talentos, quando Jesus nos ensina que aquele servo que não tornasse produtivo o seu talento ficaria sem ele. E seria lançado às trevas exteriores, onde haveria choro e ranger de dentes. Será lançado às trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. E Jesus estava falando da vida. Aquele servo que não tornar produtivo a sua vida ficará sem ela. Olha o que aconteceu com os exilados de Capela, hein? Então nós temos esquecido essa lição também da parábola dos talentos que Jesus nos ensinou. Aliás, nós temos esquecido as lições que Jesus nos ensinou, com uma facilidade muito grande. A verdade, amigos, é que nós não viemos na vida para ver simplesmente a vida acontecer assim que a gente tome partido, né? Nós viemos para fazer a coisa acontecer. Nós viemos para dar nossa cara a tapa, como muitas vezes as pessoas dizem. Mesmo que isso desagrade algumas pessoas. Mesmo que isso às vezes nos traga consequências indesejáveis. E querem saber de uma coisa? Pode ser doloroso saber disso. Mas às vezes a nossa cruz será pesada mesmo. Não tem para onde correr. A cruz de Jesus foi. Ele nem tinha pecados. O que a gente está esperando da vida, amigos? Como disse aí o Espírito Emmanuel para o Chico, uma carruagem de luz para atravessar os nossos dias? Então, às vezes, como a gente está falando, a nossa cruz será pesada mesmo. Mas existe uma lição nessa história da nossa cruz ser pesada. Quem se lembra da história de Jesus naquela Via Crucis, deve se lembrar de Simão Cirineu, quando o mestre já não suportava mais o peso daquela cruz, quando ele já não era capaz de levar aquilo. Deus enviou para ele Simão, o Cirineu. O Cirineu chegou até Jesus e disse, Senhor, deixa eu levar um pouquinho a sua cruz. Jesus podia ter olhado para ele e falado assim, ô menino, eu sou fortão, eu sou governador desse planeta, você não está ligado, não? Desculpa aí a expressão. Mas não foi isso que Jesus disse. Jesus cedeu a cruz, deu a cruz para ele. Isso, e logo em seguida, lógico, a cruz foi devolvida, porque a cruz era de Jesus, não era de Simão Cirineu. Mas isso deve nos ensinar algo, amigos. Isso deve nos dizer algo. Isso deve nos dizer, por exemplo, que se nós andarmos de acordo com aquilo que Deus espera de nós, Ele também nos enviará Cirineus. Cirineus que nos ajudarão a carregar as nossas cruzes, quando elas estiverem muito pesadas. E se você observar bem, você vai ver que isso já tem acontecido. Amigos, quantas vezes nós estamos atravessando um turbilhão, um problemão danado, e vem ajuda de todos os lados, é um amigo, é um desconhecido sentado no banco de uma praça, é um livro que chega na sua mão, um CD de meditação, enfim, é ajuda que vem de todos os lados. E o que nós queremos então desejar neste momento é que neste ano de 2018 não lhe falte Cirineus, que você seja capaz de andar de acordo com aquilo que Deus espera de você, que eu seja capaz de andar de acordo com aquilo que Deus espera de mim, para que jamais nos faltem Cirineus, muitos Cirineus, é o que eu te desejo no ano de 2018, que Jesus nos abençoe, queridos.